Uma outra possibilidade de negócio é você fazer sociedade com esses wholesalers. Isso é uma outra opinião bem clara. E aí você tem que cuidar aqui do seguinte, você tem que entender quais são os termos, quais são as funções de cada um nessa operação que você vai fazer de joint venture. Quem vai trazer o quê? Quem vai colocar o quê? Você tem que saber quem traz o imóvel, quem traz o comprador. Você tem que saber qual é o comissionamento de um, qual é o comissionamento do outro. E quando eu falo você tem que saber, não é fazer o que eu fiz na primeira transação não, tá? Desconfiar não. É papel, contrato, perpetuar em um contrato aquele acordo. Acordo verbal vale, mas tu vai brigar na corte por causa de acordo verbal. Tu começando agora sem ter dinheiro, tu não sabe nem quanto é que tu vai ganhar na venda da casa, tu não sabe nem o custo que vai ser para pegar um advogado para ir para a corte brigar. Então assim, você pode evitar essas coisas. Então entender qual é e como fazer esse contrato de sociedade com essas pessoas, quais são as cláusulas que esse contrato tem que trazer e como é que você tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Então, esse é o outro ponto interessantíssimo, importantíssimo para quem quer investir fazendo wholesale, é entender a parte contratual disso daí, tá? Por quê? Porque se você for o cara que está trazendo a sua lista de e-mails, seus leads, né? Você tem que proteger essa lista. Porque você vai pegar o imóvel, por exemplo, você está pegando o imóvel, vamos lá, eu e você, tá? Vamos supor que eu sou a pessoa que tem a casa. E você é a pessoa que fala, Arthur, quero fazer uma parceria com você, vamos fazer aqui um joint venture e eu trago aqui os investidores. Eu vou trazer meus clientes aqui, eu tenho uma lista de clientes aqui. Show de bola. Eu vou dar minha casa, você vai pegar essa casa, através desse contrato aí você vai ter legitimidade para poder divulgar essa casa e você vai disparar essa casa para a tua lista de pessoas. Para que alguém se interesse por aquela casa, para que alguém ligue para você, para que você apresente o negócio. Eventualmente, o teu investidor pode descobrir a mim, via internet, via site e tudo mais, e ele pode querer atravessar, ele pode querer falar, peraí, por que eu estou fechando com você se eu posso fechar direto com o Arthur? Eu tenho certeza que o Arthur está dividindo comissão com o fulaninho ali, então eu vou direto com o Arthur. Os 10 mil que o Arthur perderia aqui nessa margem, eu negocio com ele para ele me dar 5 mil de desconto na casa. E aí ele está ganhando 15 no lugar de ganhar 10 e atravessou o negócio. Isso acontece demais, Aconteceu comigo. Aquele exemplo que eu falei para vocês na primeira live e que eu falei hoje de novo, foi isso que aconteceu comigo. Foi uma das experiências que aconteceu comigo. Eu fui atravessado. Por que eu fui atravessado? Porque eu fui burro, porque eu fui besta, porque eu fui inocente, porque eu não sabia o que perguntar. Eu estava errado? Não, eu não estava errado, eu não sabia. You don't know what you don't know. Você não sabe o que você não sabe. Eu aprendi perdendo, entendeu? Então, o contrato, você consegue proteger a tua lista de e-mail, você consegue colocar o Non-Disclosure Agreement com o outro lado, você consegue colocar uma cláusula onde eu não posso conversar com o seu lead, tem que ser diretamente através de você. Você pode colocar um prazo naquilo ali, você bota multa naquilo ali, isso aqui é bem sério. E se acontecesse esse atravessamento aí, é um tremendo de um processo que você ganha aqui, se você tiver como provar isso. Então, existem estratégias de quem está trazendo os leads, né, os potenciais compradores, proteger aquela lista, como também quem está trazendo a casa proteger. No meu caso, eu trouxe o lead, eu perdi o cara. Depois foi até bom porque eu descobri que o cara também era eticamente mau caráter e eu deixei de fazer negócio com ele. Porque se o cara fosse eticamente correto, ele não teria me atravessado. Ele teria tido a ética de me falar, ó, fulaninho veio até mim para comprar direto. Mas a gente não pode esperar e ser tão inocente de esperar que as pessoas sejam como nós somos, né? Então, não perde nisso. Saiba que você tem que saber contratualmente como você vai proteger essa operação daí, tá? E aí a gente entra um pouco aqui, eu já falei sobre isso, mas a gente entra um pouco sobre quais são os riscos de você ser um wholesaler. Existe risco em ser wholesaler? Existem. Todo negócio existe risco. Todo negócio existe risco. Se você não está fazendo negócio, você não está correndo risco. Então você vai correr risco. Agora você pode mitigar isso, você pode diminuir esse risco, você pode
buscar elementos que protejam a você primeiro e ao teu negócio o máximo possível. Ou seja, você pode fazer o que você tem controle. O que você não tem controle, aí você nem olha muito para aquilo, porque você não tem como controlar. Então, quais são os riscos que você pode ter como wholesaler? O primeiro risco é se você botar um depósito e você não conseguir alguém para comprar, você vai perder esse dinheiro. Entendeu? E aí só imagina que você é um cara bem bom de compra, que você é um cara bem... de compra que eu falo é de encontrar negócios, e aí você pega, sei lá, 3, 4, você pega 4 casas, 10, 5 casas sobre contrato. Se você tem $1.000 de depósito em cada uma, são $5.000. Se você não conseguir fechar as 5, você perdeu 5.000. Ou seja, cada casa que você começa a botar contrato e a ter depósito, existe um risco inerente ao negócio de você não fechar aquela venda, você perde o depósito. Entendeu? Por isso que eu tô falando isso, porque muita gente vai chegar e falar, mas não é bem assim, porque tem um depósito, e aí ninguém vai perder o depósito. Perde, acontece. Existem aquelas cláusulas que eu falei de proteção pra gente que tá dando esse depósito, mas esse é um risco que você está sujeito. Se você está pegando uma casa que exige um depósito, você vai saber ali que se você não vender, se você não fechar aquela operação, você vai ter riscos de perder aquele valor. Esse é o primeiro risco. O segundo risco que você pode ter aqui é você estar fazendo a operação de realtor, de corretor, sem saber. Você acha que está fazendo wholesale e você está vendendo a casa de alguém. Porque você não tem os instrumentos legais, você não tem os contratos legais, você não tem as cláusulas que dão legitimidade para fazer isso. E você vai levar uma ferroada grande, se você estiver fazendo errado, e se você for denunciado, e se alguém te denunciar, e se tiver algum problema, e se configurar que você está operando como um corretor de imóveis sem ser, você está com problema. Então esse é outro risco. Você tem que saber o que você está fazendo, contratualmente falando, para que você não entre em problema, tá? Então esse é um outro risco que você pode ter. Um outro risco que você pode ter é se você operar esse negócio sem uma empresa. Você é pessoa física, você está operando pessoa física. Por que eu estou falando que isso é um risco? Porque se você tiver algum problema, alguma demanda judicial, qualquer coisa que aconteça, você vai ser demandado em seu nome, pessoa física. E se você perder, se você for condenado a pagar o valor que seja, e aqui as indenizações não são baixas, são altas, quando você faz besteira e quando você é condenado, você vai ter que pagar com seu patrimônio pessoal. Aí você tá com problema, entendeu? Então você tem uma estrutura empresarial para te auxiliar nisso, você já bota essa barreira no meio ali entre você e a empresa. Você sabe que se der problema, o problema morre na empresa ali. O capital que a empresa tiver, os bens que a empresa tiver, eles vão ser utilizados para pagar aquele problema que você teve, que sobrar você fica. Se você teve um problema de pagar $100.000 de multa e só tinha 10 mil na conta, morreu nos 10 mil, aqueles 90 mil morreu com a empresa. Se você não tem a estrutura, esse 100 mil vai na pessoa física. Se você tem a estrutura e não opera ela corretamente, tá? Esse é um engano que eu vejo direto, todo o tempo acontecer. A LLC, ela não te dá garantia simplesmente porque você tem uma LLC. Não. A LLC, ou uma corporation, ou uma small corporation, se você for americano ou tiver green card, ela te dá a proteção se você está operando aquela empresa de maneira correta. Existe uma expressão aqui chamada piercing the veil, que eu estava até conversando hoje com um cliente nosso, inclusive, a gente estava falando sobre isso, e no Brasil isso é chamado de despersonificação da pessoa jurídica. Se você cometer alguns atos administrativos ou operacionais que você não pode na sua empresa, o contábil também, e você levar um processo na empresa e o advogado da outra parte descobrir que você não tem bens na empresa, mas tem bens pessoalmente falando, e ele descobrir que você está operando a sua empresa de maneira equivocada, ele pode conseguir quebrar o liability da sua empresa e lhe pegar pessoalmente. Isso acontece, pessoal. Tomem cuidado com isso, tomem cuidado com a empresa, achando que abrir empresa está protegido. Não é assim. Abrir empresa, ela te dá o direito da proteção. Tu tem a legitimidade de gozar dos benefícios daquela estrutura. Mas se você operar ela de maneira equivocada, você pode perder esse benefício que a empresa te dá e você pode ser atingido pessoalmente falando, tá? Então, eu não posso entrar aqui em detalhes sobre que tipo de problema você pode ter, porque aí cada caso é um caso. Vou te contar um caso bem rápido aqui para vocês entenderem. Eu estava vendendo uma casa, a casa é minha. Olha só, vou dar um exemplo de demanda judicial aqui.
Inclusive a gente provavelmente eu vou ter a primeira demanda judicial de 2020 aqui, depois eu explico pra vocês essa história. A gente tem seguro, a gente tem tudo, não foi culpa nossa. Se a gente perder, a gente vai recuperar o dinheiro inteiro lá da Title Insurance Company, que é do nosso seguro, mas a gente já começou o ano com o pé direito em relação a isso. Acontece. Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu no passado. Eu estava com um imóvel vendendo, esse imóvel eu estava vendendo ele destruído, eu comprei em leilão e eu ia ganhar, sei lá, eu paguei 20 e queria vender por 25, um exemplo. E o cara queria comprar 25. Foi o que aconteceu. Ela fez um contrato comigo, ela era uma wholesaler, olha só. Essa menina que fez o contrato comigo, ela era uma wholesaler. E como eu estava muito tempo tentando vender essa propriedade e eu não estava conseguindo vender, eu nem fui muito exigente em relação ao depósito. Eu falei, não precisa nem me dar depósito não. Se eu conseguir vender a casa, vendeu. Se não conseguir vender eu também, não tem problema. Depois de 30 dias eu boto ela no mercado de novo. Então eu estava tranquilo. Essa é uma situação onde você pode pegar o imóvel sem ter que pagar depósito. Foi o que ela fez. Na verdade, eram 2 imóveis meus e ela estava pegando umas 4 ou 5 de outra pessoa. Ela tinha uma investidora na Califórnia. Olha o que ela fez. Ela pegou $100 mil dessa investidora da Califórnia para comprar 5 casas para essa investidora da Califórnia para ela. Então a wholesaler pegou o dinheiro dessa investidora dela para ir comprar imóvel. Primeiro erro clássico, você não dá dinheiro na mão de wholesale. A transação, na maioria das vezes, ela é fechada diretamente na Title Company ou ela é fechada diretamente com o proprietário. Você pode depositar na conta do proprietário e os dois trocam escritura na hora dentro do condado ali, não tem problema, pode ser feito, não é muito recomendável se você não conhece a pessoa, se você conhece não tem problema, mas geralmente as transações são feitas na Title Company. Estou falando de investimento, tá? Se você for comprar uma casa em Orlando de manhã para morar, financiado em banco, esquece, é fechado dentro da Title Company. Ela pegou o dinheiro dessa menina lá da Califórnia e falou para ela que tinha comprado os imóveis. Olha só, ela falou que tinha comprado os imóveis e que eu e que essas outras pessoas não estavam passando a escritura da casa para ela e a gente estava botando a casa no mercado para vender. Ou seja, a gente vendeu para ela e estava vendendo de novo para outra pessoa e vendendo de novo para outra pessoa, no final tinha 10 donos. Era isso que ela estava dizendo que a gente estava fazendo. E aí, olha como aconteceu, olha o enredo da coisa. Ela me ligou, a menina da Califórnia me ligou, se passando por uma compradora, porque depois de 30 dias ela não me pagou, ela não fechou o negócio comigo, eu botei a casa no mercado. Ela me ligou e falou, quero comprar tua casa. Eu falei, show de bola, tá disponível, vamos vender esse negócio aqui. Aí ela, quanto é que você vende? Eu falei, olha, a casa tá no mercado por 25 mil. 25 mil. Ela, não, mas eu pago 20. Eu falei, tá fechado, não tem problema não. Se a casa tava querendo me livrar dela, o valor que ela falasse pra mim, eu entregaria pra ela a casa, porque era uma casa amaldiçoada. A casa amaldiçoada. O preço que me desse, eu vendia aquela casa. Aí, me mandou o contrato, eu assinei o contrato. Olha só, me mandou o contrato, eu assinei o contrato. No outro dia, tava me ligando ela, a advogada dela. Você tá pegando meu dinheiro e eu vou levar você pra corte porque você vendeu meu imóvel e tá vendendo de novo pra mim. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Calma, sem entender nada. Porque não foi a wholesaler que ligou pra mim, foi já a menina do dinheiro, né? Que entrou em contato comigo. E aí, discussão no telefone sem entender nada. Quando ela começou a falar em processo, eu falei, então nem fale comigo, fale com o meu advogado, nem converse mais comigo, não tem mais o que conversar, fale com o meu advogado, você vai ter que provar que eu fiz isso, né? Se você não provar, você vai estar em problema. E aí, no outro dia, ela me ligou de novo, pediu desculpa, blá, e me explicou o que estava acontecendo. Aí eu falei, olha, quando você vende uma propriedade para alguém, existe a escritura ou existe o documento que você faz a transferência do imóvel para a pessoa. Ou existe um comprovante bancário. Ninguém deposita $100 mil em cash na conta de ninguém. Nos Estados Unidos ninguém nem anda com dinheiro. Aqui dinheiro não existe, é cartão de crédito, cartão de débito ou cheque aqui. Que aí no Brasil cheque não é muito comum, né? Aqui é muito comum. Eu falei, peça para ela. Eu falei para ela, a gente acaba a discussão muito rápido. Peça para ela o comprovante de transferência dela, para qual conta de banco ela mandou e para qual processo e para qual empresa que ela mandou, ou o documento que eu assinei a venda, porque eu tenho que ter assinado. Resumindo a história, ela não tinha, falou que a wholesaler não estava mais atendendo ela e ela descobriu que ela caiu no golpe, onde a wholesaler pegou o dinheiro dela e foi embora. Nessa situação aí, se ela me demandasse judicialmente, você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber que tipo de contrato você tem, você tem que saber que seguro você tem. Obviamente que depois eu me resolvi com o meu advogado e com ela lá pelas acusações que ela fez com a gente. A gente tinha todas as provas porque foi tudo por mensagem. Mas assim, existe isso, acontece isso.
E se você está jogando no seu nome de pessoa física, uma hora ou outra vai acontecer um problema, e quando acontecer um problema, se você estiver errado, você pode estar errado por negligência, você pode estar errado por má fé, não interessa, você está errado, você vai ter que pagar. E aí, muitas vezes você está errado por negligência ou por não conhecer, e aqui você não pode alegar que você não conhecia da lei, você vai ser julgado ali, e você tem que ter esse cuidado. Então a estrutura jurídica ela é importante. Então esse é um dos riscos que pode acontecer, demandas judiciais. Você pode ter problemas e vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer, e não tem problema que aconteça, você tem que estar certo quando aconteça, ou protegido quando aconteça. Porque às vezes você pode errar na boa fé. Eu estou fazendo a obra ali, o teto caiu, matou um menino, Deus o livre aqui, protejam eles lá na obra. Pode acontecer, estou derrubando a parede, se o menino bater numa parede que não pode bater, cair uma viga na cabeça dele ali, matar ele ou mandar ele para o hospital, ele vai entrar com um processo contra a nossa empresa. Qual foi meu erro aí? Nenhum. Logicamente ele tem que ter seguro dele, mas ele pode querer me demandar. Eu não fiz nada de errado, mas ele pode querer me demandar. E se ele conseguir provar de alguma forma que eu fui negligente em algum cuidado que eu deveria ter tido na obra, eu vou responder por isso. E o processo vem grande. E aí, se você está com sua pessoa física exposta, aí você está ferrado, porque você não tem para onde correr. Vai pegar tudo que você tem, entendeu? Então, é complicado. Por isso que é importante ter a estrutura. E esse é um dos riscos, mais um risco que pode se ter investindo nisso daí, tá? Então, esses são os riscos. Vamos lá, dar uma respirada aqui. Quais são as melhores estratégias para encontrar imóveis abaixo do valor de mercado? Essa é uma pergunta, ela é clássica, né? Perguntaram na primeira live, vocês devem estar se perguntando agora. Pô, tudo bonito, tudo bacana, ideia espetacular, tudo muito lindo, show de bola. Como é que eu encontro as casas? Quais são as melhores estratégias para eu poder encontrar as casas? O que eu tenho que fazer, né? Então, existem algumas maneiras, tá? Obviamente eu não vou ter tempo de aprofundar em todas elas aqui, porque a gente já está em 1h15 de live, parece 10 minutos, né? Já estamos em 1h15 aqui, eu não vou poder aprofundar, mas vão ter lives profundas sobre esses assuntos específicos, vão ter conteúdo sobre isso, então segue o canal aqui, ativa o sininho de notificação, segue no Instagram, que eu boto muita coisa do meu dia a dia no Instagram, nos stories lá, porque é mais fácil, dentro de obra e fazendo as coisas todas. Então segue as redes sociais da gente, principalmente Instagram, Facebook e o YouTube aqui, que vai ter muito conteúdo bacana, você pode aprender. Mas, vamos lá. A primeira forma de você encontrar boas oportunidades, e para mim é uma das melhores, começando pela melhor aqui, são os off-market deals. Ou seja, são as propriedades que não estão à venda no mercado tradicional, no MLS, que não estão aparecendo no Zillow, que não tem ninguém vendendo. São aquelas propriedades que você vai ativamente atrás das propriedades e tenta encontrar o dono, se ele não mora na propriedade, se a propriedade está abandonada, o que é que seja. E aí você tenta fazer um contrato de compra e venda e você pega aquele imóvel. É um imóvel off-market deal. Você não está competindo com ninguém aí. Quando o imóvel bate no MLS, vocês têm ideia, eu trabalho em Memphis, no Tennessee, já tem uns bons anos. Lá atrás o imóvel entrava no mercado e ficava ali 2, 3 dias, 5 dias. E ficava e tá tudo certo, o imóvel é bom. Hoje a gente está dando oferta nas casas, nas áreas que a gente conhece. E pelo preço que a gente acha que vale a pena, sem nem ver a casa. A gente dá oferta já e depois a gente bota a cláusula de inspeção, vai lá dentro olhar para ver se o preço está certo. Porque lá no mercado da gente está assim. Se você passar 1 hora depois que a casa bateu no mercado, já foi embora, perdeu. Porque tá todo mundo assim em cima, a gente está o tempo inteiro em cima, nosso corredor está o tempo inteiro em cima. Quando a casa entra no mercado, a sua chance de conseguir é praticamente zero. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já ligo falando, eu pago cash, eu fecho amanhã. Não tenho financiamento, não tenho nada. Eu só preciso olhar o imóvel, ver se o imóvel tá, como é que tá o imóvel, trazer meu contratista para a gente fazer o estimado aqui. Amanhã eu pago cash. Se tu aparece falando que tu quer 30 dias para fechar o imóvel e que tu não quer pagar depósito, tu acha que ele vai fechar com quem? Comigo, lógico. Então, quando o imóvel bate no mercado, é muito difícil vocês conseguirem pegar boas oportunidades com preço bacana. Geralmente, quando o imóvel está no mercado há muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é muito tempo, ele geralmente está com preço errado, ele geralmente está numa área que não vale, ou tem algum problema acontecendo aí. Não necessariamente não vale a pena, mas certamente tem alguma coisa acontecendo, você tem que entender o que é que está acontecendo para poder pegar ou não. Um exemplo claro disso, eu compro vários imóveis de leilão que eu tenho até medo de entrar e o teto cair na minha cabeça.
destruído, principalmente os imóveis que eu compro de leilão para locação. E eu consigo pegar muito imóvel porque a maioria das pessoas que reformam, elas só fazem o que é chamado cosmético, que é só dar um tapa aqui, outro tapa ali. A gente faz tudo. A gente só usa a fundação da casa e a estrutura. O resto pode estar do jeito que tiver, a gente troca tudo, telhado, encanamento, paredes, tudo que você possa imaginar. Então, tem imóveis que eu pego muito barato, porque ele tem muita obra para fazer e são pouca gente que tem equipe bacana para fazer obra com preço bacana, que sabe controlar a equipe, que sabe controlar os custos, que sabe como aquilo funciona. É uma minoria. Se você encontrar, um exemplo, 10 investidores que querem comprar uma casa, eu te garanto que 1 ou 2 topam pegar imóveis destruídos. Eles preferem pegar imóveis mais ou menos pronto para pintar ele de novo, dar uma limpada, talvez trocar um gabinete, um espelho, uma luz e tá no mercado de novo. Quando começa a entrar em muitas despesas, a maioria sai. Então, a melhor estratégia para você conseguir pegar boas oportunidades para wholesale são as propriedades que não entraram no mercado. Como é que eu consigo, Arthur? Começa a espalhar cartãozinho teu na casa do pessoal. Tem lugares que não permite, tem condomínios que não te deixam entrar. Depende muito do teu mercado, tá? No meu mercado a gente pode fazer isso, porque lá não tem associação na maioria dos imóveis. São ruas que você vai andando e vai botando cartãozinho, vai buscando quem é o dono, fala com o vizinho, fala com o outro, traz um corretor bom para a equipe. Existe muita estratégia aí, depois a gente fala sobre isso. Mas essa é a melhor estratégia em encontrar propriedades que podem ser potenciais negócios para wholesale. E nesse prisma aí, a melhor ainda são as casas que estão abandonadas, né? São as casas que estão abandonadas, né? Você passa, você vê que ela está ali em bom estado, precisa de uma reforma, mas está fechada. Não tem ninguém morando ali, você pergunta pro vizinho, o cara não está morando ali, tem, sei lá, 5 anos, não vem ninguém aqui. Ah, olha só, eu tô querendo alugar essa casa aqui, quem é o dono? Ah, meu filho, aqui ninguém está aqui por 5 anos, ninguém apareceu aqui não. Ah, a casa está abandonada, então quem é o dono? Vamos atrás do dono. A chance do dono me vender essa casa com um preço interessante é grande. Essa é uma estratégia. É uma das estratégias que podem ser feitas. A outra estratégia, que está um pouco casada com ela, é o que é aqui chamado Drive for Dollars. Dirija pelo dólar, né? É você pegar seu carro e começar a girar os bairros que você quer comprar, as áreas que você quer comprar, e começar a ver quais são as casas que estão com plaquinha na frente de For Sale by Owner, que é a venda pelo proprietário, né? Ver quem é a plaquinha, chamar lá, bater na porta. Geralmente, essa For Sale by Owner, ela não está no MLS, que ele não tem corretor, porque se ele tivesse corretor, não estaria For Sale by Owner, estaria no MLS, que é o MLS, pessoal, para vocês que não sabem, é um sistema nacional onde os corretores de imóveis licenciados, eles fazem a listagem da propriedade. E desse sistema eles conseguem botar essa listagem no ar em vários sites particulares, em vários lugares. Geralmente quem está com a plaquinha For Sale by Owner é porque não tem corretor. E como ele não tem corretor, ela não está no MLS. Ela não estando no MLS, muita gente ainda não viu a propriedade. Se ela não tiver em nenhuma página como Zillow, Realtor ainda, porque ele acabou de botar ali a plaquinha, a tua chance aumenta gigantescamente. Como é que você vai saber? Dirigindo pelos bairros, buscando as casas que tem a plaquinha, você começa a perceber. Então, essa é outra possibilidade, e aí você faz oferta, tenta pegar a casa primeiro, você tem menos competição, né? Porque aqui, se você não sabe, também existe leilão de propriedades que não estão a leilão. Por exemplo, eu estou pegando um imóvel e aí eu faço uma oferta. E aí você vai lá e faz a mesma oferta nessa casa. Aí outro fulaninho fez a mesma oferta. O que vai acontecer? O corretor dessa pessoa vai ligar para o meu corretor, para mim, e vai chegar e falar o seguinte: olha só, nós temos multiple offers, temos várias ofertas que começa o leilão. E aí o leilão não é quem dá mais, pago 10, pago 15, pago 20, não. Dê a sua melhor oferta. É assim que é o leilão. Você só tem uma chance. Se o imóvel estava vendo por 100 mil, ele vai falar, tem várias ofertas, eles têm que mandar um documento para a gente legal de multiple offers, porque a gente sabe que é verdade, não é só conversa para poder fazer com que a gente aumente o preço. Um corretor sério vai fazer isso e você vai dar a sua melhor oferta. Ah, vou pagar 110, vou pagar 115. E aí tem gente que vai dando preço. Tem uma casa minha que eu vendi pronta, eu queria vender essa casa na minha estratégia por 165, 170. A gente vendeu a casa por 185. Porque teve um cara que deu lance lá,
de 185, porque tinham 10 ofertas na mesa. Meu corretor mandou o documento de multiple offers lá para os corretores que estavam fazendo oferta, e uma das pessoas falou, eu pago 185 nessa casa. A gente aceitou a oferta na hora, porque foi a maior oferta, a gente teve a chance de aceitar. Então, bateu no mercado, mais uma vez, as chances de fazer negócio, ela diminui demais. MLS é a outra possibilidade, que é o seu corretor listar. Aí existem sites que você pode listar sozinho, como for seu by owner, que é o Zillow, o Realtor, você pode fazer isso. Existe outra estratégia também que você pode fazer, que é enviar cartas, né, via correio para as casas das pessoas das áreas que você quer comprar. Você tenta buscar se aquela casa ela é de proprietário ou se ela é alugada. Se ela for alugada, você não vai mandar para casa, você vai tentar buscar qual é o endereço do proprietário. E aí você manda a carta para ele fazendo oferta. Ó, eu pago, quero comprar tua casa, sou cash buyer, pago tantos $1.000 na tua casa. A maioria não vai te responder. Se um te responder e tu fechar negócio, valeu a pena. Pagou o custo do negócio. Então vocês começam a perceber que não é simplesmente eu vou pegar a casa de fulaninho e vou vender para cicraninho e vou ganhar 20 mil. Não, você tem que tirar a bunda da cadeira e fazer a estratégia. E mandar carta, andar, buscar quem são os compradores, buscar quem são os corretores daquela área, buscar quem são os cash buyers. Você tem que proativamente fazer. Aí, Arthur, pô, eu sou sozinho, eu tenho meu trabalho, eu não tenho dinheiro para montar equipe. Bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao meu mundo. É isso, eu comecei assim também. Eu no começo respondia telefone, respondia e-mail, respondia corretor, administrava a obra, dirigia, ia ver casa. Era assim, no começo é assim, lógico que é assim. Quem não tem capital, esse é o começo. Então, quem falar o contrário está mentindo. Por isso que eu falei no começo, é possível ganhar dinheiro investindo em imóveis sem capital, sem dinheiro? 100% possível. É fácil? É, se você souber fazer. Agora, é simples? Não, é trabalhoso. Você vai ter que ter trabalho. Dinheiro não cai do céu. Você tem que fazer trabalho. Agora, lógico que é uma estratégia muito mais fácil. É muito mais fácil o cara flipar um contrato para outra pessoa sem botar $1 do que eu estou comprando dele, vou reformar a casa inteira para vender. Tá entendendo? Agora, obviamente, eu ganho muito mais dinheiro reformando a casa e vendendo do que ele que está só fazendo o wholesale. Só que aí entra na estratégia que, guardada as devidas proporções, que é o que a gente chama de OPM, Others People's Money, é investir com dinheiro de outras pessoas como sócio. Qual foi o investimento que esse cara fez para fazer esse wholesale? Zero. Se ele não teve que pagar depósito, não teve que fazer nada, o investimento dele foi zero. Aí a pergunta é a seguinte, $5 mil de lucro com zero de investimento, aos matemáticos aqui no chat me ajudem, quantos por cento é isso? Isso é infinito. Tu não investiu nada, tu ganha $1.000, $5 mil, $10 mil, o valor que seja, tu não investiu nada. Então é uma estratégia muito boa. Só que eu flipando o imóvel eu vou ganhar mais que ele. Mas em relação ao montante, né? Ele ganhou 5, eu posso ganhar 15, 20, um exemplo. Então, cada estratégia tem um lado bom, tem um lado ruim, tem as dificuldades, e se você optar por um caminho, você vai ganhar até tantos por cento, você pode ganhar. Se você optar por outro caminho, você vai ganhar outro valor. Por isso que eu digo, as pessoas que falam que essa estrutura não funciona é porque elas nunca fizeram. E eu entendo elas falarem isso, porque elas nunca fizeram. A estrutura funciona. A máquina, ela gira aqui perfeitamente. O americano ele é muito inteligente, cara. Para criar negócio, para criar estratégia de ganhar dinheiro, não tem melhor do que o americano. Os caras são monstro em criar estratégia para ganhar dinheiro. Agora, mais persistente, mais corajoso, mais sangue no olho do que a gente brasileiro, eu não conheço. Conheço, tem até alguns países hispanos aí que tem uns hispaninhos que são pau também. Mas como brasileiro que não tem medo das coisas, que vai pra cima, que vai com tudo, a gente consegue ter sucesso muito mais fácil que o americano aqui muitas vezes, porque a gente está disposto a fazer o que eles não estão, muitas vezes. Então, dá para ganhar dinheiro, mas tem que suar a camisa, tem que ir para cima, tem que saber o que está fazendo, porque senão nem desce para o playground, porque vai dar problema, entendeu? As pessoas têm que saber separar ser um negócio muito bom com os riscos do negócio. Tem que saber separar, dá para ganhar dinheiro, mas com a dificuldade do projeto para começar, para poder botar o negócio para andar. Não existe nada fácil que cai do céu, entendeu? Então tem que ter esse conhecimento. Na verdade, existe coisa fácil que cai do céu. Essa live aqui é algo fácil que caiu do céu. Estou dando para vocês um conhecimento aí que eu adquiri com sangue, com suor, aos últimos anos aqui. Eu tenho certeza que muita gente aí cobraria para falar isso para vocês.
Então, tem que ter essa maturidade intelectual para poder, enfim, fazer o negócio acontecer. Mas não é difícil quando você sabe o caminho. Quando você sabe para onde você tem que ir, não é difícil, né? Então, esse aí seriam as melhores estratégias. Conhecer o mercado que você quer atuar. Qual a importância disso para você ter sucesso fazendo wholesale? A importância é o seguinte: você, para poder fazer uma oferta na propriedade da pessoa lá que você quer comprar, você tem que entender qual é o preço daquela propriedade com ela reformada. Reformada top. Quanto você poderia vender aquela casa? O máximo que você poderia vender aquela casa. Não é chutômetro, tá? Existem métricas no mercado que te mostram quanto aquela propriedade pode ser vendida, tá? Não brinca com os números. Não acha, mas eu vou tentar vender por tanto. Tu vai perder dinheiro. Não brinca com o número. Existem mecanismos de você descobrir como você vai chegar no valor final daquela propriedade com ela estando reformada top. Uma casa reformada para você morar dentro dela. Então, basicamente seria isso. Busca descobrir qual é o preço dela pronta. Descobrindo qual é o preço dela pronta, olha como é que está a casa quando tu vai comprar ela. Já falei isso aqui na live. Olha como é que ela está a casa nas condições atuais dela. E aí tu tem que entender quanto que é que um contratista vai te cobrar para trocar um telhado, quanto é que vai ser o custo para trocar uma elétrica, quanto é que vai ser o custo para trocar um plumbing, quanto é que vai ser o custo para botar gabinete na cozinha, para fazer um banheiro. Tu tem que saber isso. Não, mas eu não vou reformar a casa, não tem que saber disso. É lógico que tu tem que saber disso, cara. Tu vai vender a casa para um cara que vai fazer isso. Tu tem que saber quanto que esse cara vai gastar na reforma para tu poder fazer conta. Falar, eu só posso pagar nessa casa tanto, porque o cara vai gastar tanto, vai sobrar tanto valor a menos do que é o real valor de mercado dela, porque o cara que está comprando de você, ele tem que ganhar dinheiro. Você tem que pensar assim, o cara que vai comprar a casa de você, ele tem que ganhar dinheiro. Se ele não ganhar dinheiro, você não vai vender a casa. Ele só vai comprar a tua casa se os números fizerem sentido para ele. E existem regras aqui. O americano, eles têm uma coisa chamada 70% rule, que ele pega o valor do imóvel, tá? E eles fazem, eu só posso comprar um imóvel com aquisição, valor de reforma, custos operacionais, o que seja, não pode passar de 70% do valor de mercado dessa propriedade pronta. Essa é uma regra clássica, que eles usam muito essa regra. Então, é linha de corte. Ele vai pegar teu imóvel, vai ver quanto tu está vendendo para ele, quanto ele vai gastar, quanto vale o imóvel. Se esse valor passar os 70%, ele vai te olhar e falar assim, não quero comprar teu imóvel. Ou ele vai fazer uma contraproposta para você. E aí entra um pouco na cultura do americano. O americano, geralmente, ele não é como o brasileiro no sentido de, oferece dos 150 mil, tu quer vender por 120. Fala, bota 150, porque o cara vai puxar para 100 e a gente fecha em 120. Isso aqui não existe. O americano, a maioria deles, quando você trabalha com o americano, principalmente pro meio, pro norte aqui, eles ofertam o valor que eles acreditam que vale a propriedade ou o valor que eles querem vender. Quando você vai muito abaixo do preço, ele às vezes até se ofende. E não tem problema. Você, como wholesaler, já está fazendo oferta para um dono de uma propriedade, você pode falar o valor que você quiser. Ele está falando para mim que vale 100 mil. Eu acho que só vale 80. Eu vou falar 80. Se ele se ofender, problema dele. É o valor que eu acho que vale o imóvel. Mas não deixem de fechar negócio, vocês sabendo que vocês querem vender por 120 e botar para 150 o negócio lá. Porque eu, como investidor que compro muita propriedade de wholesaler, quando o cara faz isso, eu olho para ele e falo, cara, esse é mais um louco wholesaler desse aí fazendo besteira. Ele acha que eu não conheço dos números. Ele acha que eu não sei quanto é que eu vou vender essa propriedade. Eu já fiz mais de 50 casas nos últimos 2 anos, ele acha que eu sou idiota. Eu já corto esse wholesaler da minha lista. Ele me liga, eu nem atendo mais. Eu falo, isso aqui é um fanfarrão, isso aqui ou é um louco que não sabe o que está falando, ou então é um cara que está com má fé. Sendo um ou sendo outro, eu não quero perto de mim, não vou fazer negócio. Então você, como wholesaler, você pode perder excelentes oportunidades de criar uma cultura de negócio com um cara feito eu. Em que sentido? Quando eu falo feito eu, é porque eu não sou wholesaler. Eu compro de wholesaler. Tem vários wholesalers que diariamente mandam casa pra gente por e-mail o tempo inteiro. Eu compro deles. Eu sei que eles estão ganhando 5, 10 mil, 15 mil. Não me interessa. Se o número fizer sentido pra mim, eu vou comprar. E ele sabe disso. Quando eles falam comigo, eu falo, nem me mande se o número for acima disso aqui. Eu não compro. Minha regra é essa daqui. Então eles já mandam para mim quando eles sabem, os que me conhecem,
quando eles sabem que eu vou comprar. Entendeu? Então, qual é a outra estratégia de conhecer o mercado? Conheça quem são os cash buyers daquele lugar, eu acho que eu falo muito alto, daquele lugar que você vai investir. Conheça os números daquele lugar. Conheça quanto vale o imóvel, quanto vale uma obra. Pô, Arthur, mas eu estou no começo, eu não sei quanto vale imóvel, quanto vale obra. É normal. Você vai descobrir isso, sabe como? Você tentando pegar o imóvel e fazendo sociedade com outro wholesaler que conhece o local. Você vai começar a descobrir os números sentando com corretores locais que trabalhem com investidores e que esteja disposto a trabalhar contigo porque ele não te conhece, tá? Ele não vai te conhecer. E um bom corretor, quando te conhece, ele trabalha de graça para você, porque ele só vai ganhar quando a casa for vendida. Então ele faz várias coisas que um bom corretor faria quando ele tem confiança que você é um cara de palavra, é um cara que sabe fazer negócio e vai vender o imóvel. Porque ele sabe que todo aquele trabalho que ele está tendo ali para poder te dar um imóvel, ele vai ser recompensado por aquilo no final. Ele não vai querer fazer negócio contigo se tu manda ele ver 10 casas, tirar foto de 10 casas e tu nunca compra. Você vai falar, peraí, esse cara não compra nada, esse cara também tá tirando meu tempo aqui. Então, criar bons costumes, né? Eu já entrei aqui na parte das boas práticas, né? Mas assim, conhecer o mercado, conhecer por quanto vai gastar, conhecer por quantas pessoas, quem é que vai comprar teu imóvel, porque você como wholesaler, você não vai vender em 99% das vezes para quem vai morar no imóvel. Você vai vender para outro investidor que quer reformar aquela casa ou para revender ou para alugar. É isso. Você vai trabalhar com investidores que querem comprar de você para isso. Então, o seu approach, a sua linguagem como wholesaler, não é uma linguagem de um corretor que está andando pela casa e falando, olha que lindo essa parede, olha que lindo esse granito, aqui tu pode sentar, tem uma mesinha aqui. Ele está pouco se lixando, ele quer saber o número. Qual é o número? Quanto é que eu vou ganhar na casa? Que tipo de obra eu tenho que fazer para poder vender o imóvel dentro das características que aquela área está vendendo, que o buyer que vai comprar de mim vai gostar, mas o que eu tenho que colocar nessa casa para ganhar dinheiro? É isso, é número. O imóvel, a cor do imóvel, a cor do granito, eu não gosto dessa cor, eu acho isso aqui feio, isso é o que menos importa. O que importa é tu ter um corretor bom contigo que vai te falar, aqui as pessoas gostam de banheiro dessa cor, com esse piso. Aqui as pessoas compram um gabinete desse tipo aqui. Ó, aqui as casas que a gente está vendendo, tá uma moda agora aqui, de na chaminé, botar uma madeirinha grossa na frente, pintar a chaminé de branco, dentro preto e aqui marrom. Um bom corretor vai te dizer isso. E aí tu vai fazer a tua obra, se tu é iniciante, da maneira como aquela área que tu está trabalhando gosta. Só que isso aí não é um wholesaler, né? Isso aí é quem está flipando o imóvel. Mas tu tem que entender um pouquinho disso para tu entender o que é que o cara vai gastar naquela casa, para que também ele não chegue para você e fale, não, eu vou gastar nessa casa $100 mil. Tu vai falar, não, meu amigo, você vai fazer uma reforma espetacular nessa casa aqui com 70. Você não vai gastar 100 mil aqui, você está falando que vai gastar 100 mil para baixar o preço da minha casa. Da mesma forma, você não pode chegar e falar que o cara vai gastar 30, 20, sabendo que o cara vai gastar 50, 60. Muito wholesaler faz isso. Então, essas são as práticas ruins aqui. Então, quais seriam as boas práticas aqui de um bom wholesaler? Negocie com o dono da propriedade no valor que você quer comprar. Você acha que a casa dele, por exemplo, ele está vendendo por 50. Você realmente acredita que ofertar 40 pelas condições da casa, pelas condições do imóvel, que até pelas condições dele, ele aceitaria? Porque às vezes a proposta não é nem só nas condições do imóvel. Às vezes o cara está passando por um processo judicial, às vezes o cara está se separando, às vezes a casa dele vai entrar em leilão daqui a 6 meses. E eu chego para ele e falo, eu te pago 40, eu sei que valia 50. Falo, eu te pago 40 porque daqui 2, 3 meses tu vai perder o imóvel. Eu te pago 40 porque, pega 40 agora, vai e paga tuas dívidas, paga teu processo com o advogado, o que seja. O cara, dependendo da situação, vai aceitar. Então, oferta aquilo, ou bem próximo àquilo, que você acredita que você quer pegar e que você acredita que vale aquela propriedade. A primeira regra. Por quê? Porque você cria boas práticas com os corretores dessas pessoas. Eles começam a te conhecer e sabem que você é um cara de palavra. Você vai dar oferta na casa, se eles aceitarem, você fecha, se eles não aceitarem, você não fecha. Essa aqui é a primeira boa prática. A segunda boa prática. Você fez a inspeção e você descobriu que tem mais problemas na casa do que deveria, não espera
os 30 dias de contrato expirar, dependendo do prazo de inspeção, geralmente eles dão 5 dias, 7 dias de inspeção. Se essa inspeção for no final do contrato, aí você vai estar perto lá do final, né? Mas, via de regra, não espera chegar perto do final do contrato para falar pro dono do imóvel que o imóvel dele não vale aquele preço que ele combinou contigo e tu querer diminuir o preço. Não faz isso, cara. Tu vai acabar com o teu negócio se fizer isso. Eu fico com a raiva dos wholesalers que fazem isso. Isso é uma das coisas que os wholesalers são queimados no mercado, quando eles fazem esse tipo de coisa. Não faz isso, por favor. Não faz isso porque você vai destruir o teu nome no mercado. Então, dá oferta em cima do que tu queria. Se tu fizer a inspeção e ver que tem problemas na casa, que vai aumentar o custo da obra do cara que vai te comprar, consequentemente ele vai pagar mais barato para você, consequentemente você vai ganhar menos. Então você fala com o cara antes, com quem está te vendendo a casa, para baixar o preço. Explica para ele, olha, eu fiz a inspeção, tá aqui a inspeção, a gente está com um problema aqui, tá com um problema aqui, ó, aqui tá a fundação, esse é o problema da fundação, isso é aquilo, aqui não vai gastar tantos $1000, aqui tá um número, não faz sentido. Você quer baixar o preço? Ele pode falar, não vou abaixar o preço. Ok, mas ele não vai falar que tu fez sacanagem com ele. Não, o cara não quis pagar, mas ele provou para mim no número que ele tá correto aí no cálculo que ele tá falando. O corretor dele vai falar, não, ele tá correto. Meu corretor fala para mim o tempo inteiro. Quando eu vou comprar imóvel, quando eu vou vender imóvel, que alguém bota defeito na obra que a gente fez, ou tem alguma coisa que a gente não fez na obra, que a gente não queria fazer, que queria vender do jeito que tá, eles chegam pra gente. Meu corretor fala, cara, esse aqui, eles estão certos. Isso aqui eles vão gastar tantos mil para reformar. Vamos dar um desconto na venda aqui do imóvel? Tá bom, pode dar um desconto na venda do imóvel. Porque faz sentido. Você tem que ser ético naquilo que você faz, porque as pessoas se conhecem. Aqui no meio de investimento, dos investidores americanos, nas cidades que você trabalha, as pessoas se conhecem. Então você se queima muito rápido no mercado e está fora do mercado. É carta fora de baralho muito rápido. Tem muita gente em Memphis, quando deu esse boom de Memphis, que está queimado lá. Eu canso. Teve uma época que a comunidade brasileira lá nem estava aceitando o pessoal no Facebook de tanta besteira que estavam fazendo lá na cidade. Gente que contratava o povo à distância não pagava. Cara, queimou um montão de brasileiro por lá. Por quê? Porque faz de qualquer jeito, não sabe o que está fazendo, acaba perdendo dinheiro e aí acaba queimando a ele mesmo, né, no mercado. E sinceramente, posso ser sincero com vocês aqui, isso pra gente é bom. Quanto mais eles se queimarem, quanto mais eles fizerem besteira e quanto mais valor a gente entrega para os nossos clientes, quanto mais negócio bem feito a gente faz, quanto mais obra bem feita a gente está fazendo, a gente está se distanciando desse pessoal, a gente está se firmando naquele mercado, a gente está criando um nome naquele mercado. E aí quando você sair de wholesaler para flipper ou para pegar casa de locação, você está com o nome criado, com a base criada. Eu tenho lá na cidade pessoas que me emprestam dinheiro se eu quiser para fazer flipping, sem eu nunca ter pedido. Donos de title company, locais que falam, olha, eu tenho aqui disponível para tu tantos mil, se tu quiser fazer, eu te cobro tantos % aqui para tu fazer o projeto. Porque eu fecho esse imóvel tudo com eles, com os advogados lá, com os hedge funds que eles têm, eles conhecem. Então, quando você cria track record, quando você cria histórico no seu negócio, você tem resultado. Você vai ter resultado a longo prazo. Foca no projeto a longo prazo. Vamos ver o que mais. Seja ético com seus sócios que fizer com você joint venture, lembra? Os 2 wholesalers. Nunca atravesse ele, nunca vá direto no comprador dele, nunca vá direto no dono da propriedade, se ele trouxe a propriedade. Não faça isso, seja ético. Primeiro com você mesmo e depois com ele. Não faça isso, não vale a pena. Você não vai conseguir ir longe se fizer isso. Experiência própria de negócio. Eu deixo de fazer negócio com muita gente pela questão ética. O cara pode botar 1 milhão na mesa e eu não faço porque são pessoas que não têm ética, né? Então, estejam perto de pessoas que tenham ética, né? Que mais? Opere através da sua empresa, isso são boas práticas. Entregue boas oportunidades para o seu cliente. Se eu sou um cliente seu, se você chegar para mim, Arthur, tem uma casa em Miami aqui agora, vale $400 mil, eu tenho ela por 280, tem mais 60 mil de reforma aqui, eu te vendo por 300. Eu compro amanhã a tua casa. Cash na tua conta lá, eu te pago teus 20 mil. Entrega bons negócios para os teus clientes. Não tenta vender a casa pelo mais caro possível que eu posso vender, esmagando a margem do cara que está comprando contigo, porque tem investidor também de primeira viagem, eu conheço vários. Tem gente que quer fazer flipping e nunca fez, não conhece os números e cai direto em conto de wholesaler. Compra essa casa aqui porque tu vai gastar 50 mil na obra aqui, tu vai revender por tanto e vai ganhar dinheiro. Aí quando tu entra, tu tem que gastar 120 na casa,
toda a tua margem de lucro foi pro ralo, e se tu quiser vender a casa do jeito que ele te vendeu, tu vai ter que pagar pro cara levar a casa. Não faz isso, entendeu? Tem um pouco de ética nesse quesito aí, porque no mercado que você quer trabalhar, você vai construir nome, e você vai construir credibilidade, as pessoas vão começar a confiar em você. E por fim, como boas éticas aqui, eu falaria para vocês o seguinte: como encontrar compradores para as casas que vocês querem vender. Vocês pegaram a casa, vocês fizeram o dever de casa lindo, tem empresa, conseguiu encontrar uma casa abaixo do valor de mercado, botou o contrato correto, pegou o contrato, 30 dias lá de contrato, não teve que dar depósito, botou as cláusulas corretas que tinha que colocar. Como é que eu vou vender agora esse imóvel para alguém? Como é que eu vou encontrar alguém para vender esse imóvel? E aí entra algumas estratégias que você pode usar. A primeira delas, já falei na live aqui várias vezes, é buscar wholesalers na área que tenham lista de clientes, tá? Busca esses wholesalers, senta com eles, fala: tô com a casa, vende para mim, tô com a casa, divulga, tu também vai divulgar, mas vende para mim, vende para mim, vende para mim. Eles geralmente têm lista de clientes que eles fazem, e aí em um outro momento eu ensino a vocês como criar lista de investidores, como eu criei, como eu vejo esse pessoal criando. Americanos, tá? Isso é tudo falando de americano. Tudo que eu tô falando, vender para alguém, não sei o que, é para americano, tá? É no mercado aqui local. Quando eu falo americano, são pessoas que moram aqui, tá? Nos Estados Unidos. Você vender para essas pessoas, tá? Então, cadê aqui? Senta com eles, pede a lista, não pede a lista, né? Entrega o imóvel para eles, eles vão fazer esse processo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você criar um bom relacionamento com corretores. Olha só, relacionamento com corretores. Eles sabem que você é sério, eles sabem que vocês fazem negócio, eles sabem que vocês têm a capacidade de fazer eticamente o negócio, que vocês não estão querendo tirar vantagem dos clientes por aí. Chega para eles e senta com eles e pergunta se eles trabalham com investidores, se eles têm out-of-state investors, que acontece muito, e fala que tu tem uma casa, que tu quer oferecer essa casa para essas pessoas. Se for um cara interessado, um cara que entende do negócio, se tua propriedade faz sentido, se o preço que está vendendo, na área que está vendendo são áreas corretas, o teu corretor vai ter total interesse em querer vender teu imóvel para essas pessoas, porque ele vai ser comissionado em cima do valor que ele vai estar vendendo para essa pessoa. Então, é uma outra maneira que você tem de encontrar essas pessoas, é ir atrás justamente do corretor, né? Outro ponto muito interessante, tá? E aí essa aqui é para fechar com a cereja em cima do bolo, é vocês descobrirem quem são os cash buyers daquela área. Quem está comprando naquela área, quem são as pessoas que estão comprando naquela área. Vocês descobrindo quem são as pessoas que estão comprando para reformar e vender, vocês conseguem chegar nessas pessoas e vocês conseguem oferecer a propriedade de vocês para essas pessoas. Eu sei que Arthur compra casa em Miami, ele reforma e ele vende. Eu sei que ele compra nessa área daqui. Eu vou buscar casa nessa área porque eu sei que se eu oferecer para ele no preço que ele compra, mesmo se ele não me conhecer, se eu conseguir me comunicar com eles de alguma forma, mostrando a minha oportunidade, eles vão comprar. Foi assim que eu fiz. Eu comecei a descobrir estratégias onde eu posso começar a encontrar as pessoas que realmente fazem negócio naquela área. E existem estratégias para isso. Então, essas 3 formas são as melhores formas de você, da outra ponta lá, encontrar pessoas que têm interesse em comprar essa propriedade de vocês. E aí, fazendo isso, a gente finaliza a nossa explicação sobre como investir em propriedades aqui nos Estados Unidos, usando a estratégia wholesale, sem investir $1 do bolso de vocês, ou investindo pouco dinheiro. Você vê que o título da live é pouco dinheiro ou nada de investimento, e vocês conseguem aí gerar uma renda bacana e vocês conseguem fazer isso. Essa semana agora a gente recebeu muita mensagem, muito e-mail de pessoas querendo investir, querendo fazer negócio, mas com capital relativamente baixo. E muita gente perguntando pra gente, né? Arthur, como é que a gente pode começar? Arthur, como é que a gente pode fazer negócio? Como é que a gente pode fazer? Tem alguma coisa pra gente fazer? E eu falei para essas pessoas, estou falando aqui para você, se você estiver aqui, eu falei para você por e-mail, nossa equipe falou para você por e-mail, assista a live do Wholesale. Assista a live, porque essa live ela vai abrir a tua mente para uma estratégia que pode ser a tua porta de entrada no mercado muito lucrativo, mas no mercado muito competitivo, no mercado onde as pessoas são profissionais,
no mercado as pessoas não brincam de fazer negócio, elas entendem, elas sabem que está fazendo negócio. Assista a live e vocês podem começar. E o mais bacana de tudo isso é que se você mora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, estou falando agora para você que mora aqui nos Estados Unidos, tá? Se você mora em Boston, se você mora em Miami, se você mora em Orlando, se você mora em New Jersey, se você mora em Tennessee, se você mora em Arkansas, onde você morar, essa estratégia, na Califórnia, onde você morar, essa estratégia funciona do mesmo jeito. Pode ser que no seu bairro, pode ser que na rua de trás da sua casa tenha oportunidade ali esperando para você somente fazer o projeto acontecer. Pode ser que demore, pode ser, mas existe a possibilidade. Se você mora no Brasil, é um pouco mais complicado você fazer todos os passos sozinho, né? Porque você não vai poder dirigir para ver a casa, você não vai poder ir lá para ver. E aí você tem maneiras de poder criar uma estrutura onde você consiga operar isso à distância. É mais difícil para quem está distante fazer? É lógico que é mais difícil fazer. Falar que do Brasil você faz sem nenhum problema, tremendo mentiroso, não faz. Sem nenhum problema, não faz. Eu estou aqui sozinho no Brasil, na praia, e pela internet, dando 2 cliquezinhos no computador, respondendo e-mail, eu vou fazer acontecer o negócio. Não vai fazer. Não vai fazer. Não entre para fazer dessa forma, porque não vai funcionar. Arthur, é possível fazer do Brasil esse projeto? É possível. É possível, tem coisas que você não vai poder fazer. Você não vai poder dirigir para ver os imóveis, você não vai poder andar para ver lá quem está vendendo as casas, você não vai poder se encontrar pessoalmente com os corretores, você não vai poder se encontrar pessoalmente com os contractors. Isso faz diferença, Arthur? Faz diferença. Isso é impeditivo para o negócio acontecer? Não. Não é um impeditivo para o negócio acontecer. Mas o cara está te vendo cara a cara, apertando tua mão, ele sente muito mais credibilidade em sentar contigo, conversar, dar um desconto, fazer um negócio, do que um cara pelo telefone conversando com ele. Para isso existem aquelas sociedades com outros wholesalers, para isso existe entrar em projeto com outras pessoas que estão executando aquele negócio, onde você possa aparecer ali e aí você possa chegar para essas pessoas no futuro e falar, olha, eu já fiz negócio aí através do meu sócio, nesse projeto, aqui está o imóvel, aqui está o resultado. É verdade? Você não foi quem operou tudo, seu sócio operou uma parte do projeto, você operou a parte que você podia operar à distância, entendeu? Então, dá para fazer, mas tem que ter esse conhecimento de a tua situação atual vai definir qual a estratégia que tu vai ter que usar, qual o caminho que tu vai ter que usar. A tua condição atual vai definir se vai ser mais fácil começar ou um pouco mais difícil começar. Mas é possível. Eu esqueci uma coisa, pessoal, desculpa. Como é que funciona o processo de fechamento disso, tá? Desculpa, isso é importantíssimo. O processo de fechamento aqui, bônus para quem ficou até o final. Vocês vão ser presenteados com essa informação. Geralmente não. Nesse tipo de operação, os contratos eles são enviados direto para uma title company, para um cartório, tá? Esse cartório ele vai receber o teu contrato, anexado ao teu contrato vai ter o assignment fee, vai ter essa transferência dos direitos econômicos para a nova pessoa que está comprando. Então isso vai junto para a companhia de títulos, porque é como se fosse o cartório no Brasil. Tá? Então esses contratos entram lá dentro, a companhia de título vai analisar esse contrato, vai checar se o imóvel tem algum problema judicial, se os donos têm algum problema judicial, se tem alguma dívida, se não tem alguma dívida, tudo mais, blá 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 blá. Se foi exigido um pagamento de depósito, lembra lá o earnest money? Esse pagamento é feito por mim, que peguei a casa do proprietário. Ele é feito por mim para a title company. Eu não dou o depósito para o proprietário, tá? E nessa transação, existem situações que você pode fazer. Nessa transação, você bota o depósito na title company. A title company faz todo o projeto, toda a verificação da escritura. Ele vê se tem dívida, se não tem dívida, se tem lien na escritura, se tem toda essa papelada, elas fazem por um preço super econômico. E aí entra outra questão aqui. Você pode fazer sozinho, pesquisar as dívidas. Cara, tu tem um risco gigante, que eu tô passando agora por um problema desse, que se eu tivesse feito sozinho, a gente tivesse perdido essa informação, a gente podia perder $100 e tantos mil agora. Entendeu? Então, vale muito a pena pagar uma title company para fazer esse processo quando estão os valores altos.
Tá? Agora, se você acabou de fechar uma operação de Tarot Company, um mês depois você está fazendo outra operação, aí você consegue fazer de outra forma, mas esse é assunto para outra live. Então, o depósito é dado para a Tarot Company, a Tarot Company inspeciona tudo aquilo que está sendo colocado ali no contrato, e a Tarot Company vai entender, opa, peraí, A está vendendo para B, só que B repassou o contrato para C. Então, A vendeu para B por 120, A vendeu para B por 100, B vendeu para C por 120. Só que esse vendeu aqui não é a venda da casa, ele está passando os direitos do contrato. Como você está falando, eu te cobro 20 mil para te dar o direito de comprar essa casa que é meu. O que vai acontecer? C, que vai pagar 120, vai depositar os 120 na Tarot Company, no cartório, tá? O cartório vai desses 120, se tiver que pagar dívida, se tiver que pagar imposto atrasado, se tiver que pagar hipoteca, se tiver na casa, todos os custos de fechamento, os closing costs da casa, comissão de corretor, registro de escritura, todos os custos ali, title insurance, todas essas coisinhas aí vão sair dos 120. Entendeu? Saiu dos 120, aí, lógico, nessa transação aí, nesse acordo, você vai falar, o cara tá comprando, olha, eu quero 20 mil livre para mim, e os closing costs quem paga é você, não sou eu que pago. Então o wholesaler pode exigir ganhar os 20 mil líquido. Então o que sobrar ali vai os 100 mil lá para o dono da casa, que na verdade não vai 100 mil para o dono da casa, porque ele também, como vendedor, ele paga alguns custos. Se ele tiver corretor, ele paga o corretor dele, ele paga o custo de fechamento dele, ele paga o valor da escritura dele, enfim. Então não vai entrar 100 mil líquido para o cara porque tem um custo de fechamento. Mas ele vai receber lá os 100 mil dele para ficar fácil a conta. A Tarot Company é quem paga os 100 mil dele. A Tarot Company é quem paga para mim, wholesaler, direto para minha conta, meus 20 mil lá. E a Tarot Company passa a escritura diretamente para o cara que comprou. Perceba que ninguém tocou em dinheiro de ninguém. Perceba que ninguém pegou depósito de ninguém. Perceba que a operação é toda feita por advogados, por uma companhia licenciada, por uma companhia que tem seguro, dando garantia para o vendedor, dando garantia para mim, porque eu tenho aquele contrato que eu fiz correto, tenho as cláusulas que eu fiz correto, eu tenho todos os termos com o meu wholesaler. Se eu tiver sócio, esse contrato de 20 mil vai estar informando, vai ter um terceiro contrato anexado da sociedade minha com esse outro wholesaler. E ele também vai receber metade aí desse pagamento, se for meio a meio. Então, a Tarot Company, no final das contas, ela recebe o pagamento total e ela começa a dividir o pagamento de cada um depois das despesas. Essa é uma parte que eu esqueci de falar e é importantíssima, porque é algo que eu tinha muita dúvida na época e provavelmente era dúvida de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço demais. Vocês não sabem como eu fico honrado em ter vocês aqui comigo. Cara, vocês são a razão de eu estar aqui fazendo vídeo. Eu sei que são pessoas que, talvez muita gente que está aqui, são pessoas que querem começar a vida como eu comecei lá atrás. E compartilha a live, dá like aqui, se inscreve no canal e, enfim, divulga o conteúdo para todo mundo que tu conhece. Ajuda a gente aí a divulgar o canal. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.